aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos a um tempo de oração. Em nosso íntimo rezemos pedindo ao Espírito Santo que Ele nos auxilie e nos conceda a graça de compreender essa palavra e sermos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, todos os anos, ao longo do ano litúrgico, a Igreja distribui o mistério de Cristo na celebração da Páscoa, centro da nossa vida, a Páscoa anual na Semana Santa e depois a Páscoa semanal a cada domingo. Mas também distribui ao longo do ano as festas de Nossa Senhora, São José, dos santos e dos anjos. A finalidade pedagógica mais importante da celebração dos santos é porque a gente vai escutando e acompanhando o mistério de Cristo e pode facilmente começar a pensar que é algo muito longe de nós, muito distante, quase impossível. Quando a gente celebra os santos e santas, a gente se aproxima, esse mistério de Cristo fica bem mais próximo de nossa realidade, porque são mulheres e homens como nós, que viveram histórias concretas como a nossa. Sempre que nós celebramos os santos, eu faço uma nota importante ainda a repetir, porque é um problema de conteúdo e de método. Quando nós falamos em santo e santa na igreja, na cabeça nossa vem logo
os santos e santas que vieram dos conventos, que vieram dos mosteiros, que vieram dos altares, das celebrações. E a gente precisa escutar esta palavra e celebrar o mistério dos santos e pensar a santidade na realidade que cada um vive. Na verdade, o centro da nossa fé indica o seguinte: não existe a menor possibilidade de ser cristão se ser santa e ser santo não for uma interpelação imediata o tempo inteiro na sua vida. A santidade não é aventura para alguns personagens importantes do passado. A santidade não é um heroísmo que alguns dão conta. Claro que a gente pega modelos, protótipos, mas a partir deles que cada um alcance a capacidade de organizar sua vida, conformar sua vida com a vontade de Deus, para que você viva a santidade nesse corpo seu, nessa vida sua, nessa história, nesse casamento, nessa família, nessa profissão, nesta realidade concreta que você vive hoje, amanhã, até terminar a sua missão aqui. Então, primeira nota é essa: ser santo é um elemento constitutivo da identidade cristã. Se você fala, ser santo não é coisa para mim, então abandone a fé cristã, que ela não é compatível com quem não pensa e não acolhe a graça da santidade como realidade concreta para cada uma e cada um. Dito isso, é bom recordar que Pedro e Paulo, nas duas leituras, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos e depois Paulo a Timóteo na segunda leitura, mostram que viveram a santidade como apóstolos, perseguidos, presos várias vezes. Conseguia a comunidade cristã mobilizar-se várias vezes para soltá-los, mas vai acirrando o ânimo até que os dois são condenados à morte e são santos e mártires. Então, para alguns, a santidade é exigida a essa altura também, do martírio. Mas não imagine somente um martírio como Pedro pregado na cruz e crucificado de cabeça para baixo, ou Paulo colocando a cabeça sobre uma pedra e decapitado. Pense o martírio no seu derramamento cotidiano, na sua batalha cotidiana. Viver é um processo permanente de renúncias martiriais, sempre, de abnegação, de derramamento de suor, de lágrima, de derramamento de sangue, de afeto, de paixão, de amor. O martírio deve ser pensado também nessa dimensão mais imediata, concreta, das renúncias e das mutilações que você tem que submeter. Eu duvido que alguém dê conta de ser cristão num casamento hoje, como pai e mãe de família hoje, como filha e filho numa família hoje, se não passa permanente por processos de facão. Lembra Jesus dizendo que a árvore que dá bom fruto, o pai poda, a que não dá fruto ele corta e joga fora. Viver é esse martírio da poda permanente que Paulo viveu no ápice do derramamento de sua vida. Então, temos Pedro e Paulo na prisão. A primeira leitura, Pedro, por um dom sobrenatural de Deus, consegue libertar-se, sair lá fora. O portão abre sozinho e ele vai embora e pensa que é uma visão. Até confessar, agora sei que o Senhor me libertou. Mas depois Pedro é preso de novo e condenado à morte, morre pregado na cruz. Paulo, aqui nesse texto que ele escreve a Timóteo, o amigo Timóteo, é um testamento, é uma despedida.
Amigo, quanto a mim, estou para ser derramado em sacrifício. Combati o combate, o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. O Senhor me deu força, Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente. Eu morro, eu corto uma cabeça minha, mas eu não cortei pedaços da mensagem de Deus, não preguei só o que eu gosto. Isso é importantíssimo, minha gente. Corta minha cabeça, mas a mensagem vai ser anunciada integralmente. Não pego na fé, na palavra de Deus somente, no catecismo da igreja somente os artigos e parágrafos que eu gosto. É uma fé integral, sem mutilação e sem amputação. Dito isso, vamos ao Evangelho para ver como é que nós podemos ser capacitados, qualificados para viver essa fé de Pedro e Paulo. Vamos lá? Mateus capítulo 16, versos 13 a 19. Número 11 aí do seu folheto. Naquele tempo Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E ali perguntou aos seus discípulos. Leiam. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Pronto, Jesus propõe um retiro, dirige-se a um lugar afastado. Cesareia de Filipe é praticamente fora do território de Israel, naquela fronteira limite, onde não tem gente que segue o judaísmo na piedade e no rigor do judaísmo. Ele quer afastar-se com os apóstolos, fora do ambiente religioso da Palestina, num lugar totalmente pagão, para fazer com os discípulos uma avaliação e revisão do caminho que percorreu. O Evangelho de Mateus são 28 capítulos, aqui a gente está no capítulo 16. Jesus propõe uma revisão. É importante ter coragem de tempo em tempo, afastar-se com Jesus para fazer uma revisão e uma avaliação com duas perguntas fundamentais que Jesus dirige aos discípulos. A primeira pergunta é esta: quem é Jesus para os outros? Oi? Oi? Mas vai ser muita quilometragem hoje. Esse pique. É importante considerar, é fundamental considerar a centralidade da pergunta. Para o povo com quem você convive, quem é Jesus? Qual é a opinião que as pessoas que você convive têm sobre Jesus? Isso deve ser importante para você, sim. Porque a resposta a essa pergunta decide muita coisa. Decide, inclusive, a qualidade do que você está vivendo perto dessas pessoas. De certa forma, fazer essa pergunta sobre a opinião que os outros têm sobre Jesus é um modo de avaliar que testemunho eu estou dando de Jesus nos ambientes meus. Não é uma pergunta muito simples e assim, apenas de ver se o povo é ignorante, se o povo é estúpido, se o povo é fechado, se não se interessa por nada. Geralmente nós pregadores gostamos de descer a lenha no povo e dizer que o povo não quer nada com nada, não ouve, não entende, não compreende. Mas é importante que Jesus proponha aos discípulos uma revisão partindo disso. Olha, o que o povo está falando sobre mim? Os discípulos fazem uma avaliação dramática. Versículo 14. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Pronto, são todos nomes grandes. João Batista, Elias, Jeremias, mas depois minimizam ou algum dos profetas. O que significa essa resposta? Significa que na opinião da massa,
Jesus não é o Messias. Dizer que Jesus é um desses grandes profetas, havia na mentalidade do povo de Israel a seguinte expectativa messiânica: que o Messias, quando viesse para fazer uma intervenção na história do povo da aliança de Israel, a vinda do Messias seria um evento tão forte, que o mais bravo de todos os profetas viria primeiro que ele, que é Elias, que não morreu, que foi arrebatado num carro de fogo para o céu. Ele desceria e prepararia o povo para receber o Messias. Então, os discípulos dizem a Jesus: olha, o povo tem consideração grande com o Senhor, mas o Senhor no máximo é alguém que prepara o caminho para o Messias vir. Para a opinião do povo, o Senhor é menos do que o Senhor é. E aqui já começa o problema. Se a compreensão que você tem de Jesus é menos do que o que Jesus é, você pode gastar tudo quanto é energia na sua caminhada de fé, mas o resultado será sempre pífio, será sempre fraco. Minha gente, e não é simples fazer essa avaliação, não é fácil, porque parece subjetivo demais estabelecer esse critério. Quem é Jesus? Se a opinião que você tem sobre Jesus não corresponde a verdadeiramente quem Ele é, o que você pensa sobre Jesus é menos do que Ele é, sua fé está gravemente comprometida como uma casa construída sobre a areia. Vieram os ventos, bateram as enxurradas e foi levado tudo. E vai levar tudo. Quando Jesus avalia com os discípulos assim, Jesus não se abala. Jesus propõe um aprofundamento da revisão. Se lá fora a opinião está fraca, e aqui dentro da igreja? E nossa comunidade de discípulos e discípulos do Senhor? Versículo 15. Então Jesus lhes perguntou, leiam. E vós, quem dizeis que eu sou? Esta é a segunda pergunta. A primeira é: quem dizem os homens ser eu? Agora, para vocês, quem eu sou? Agora é objetiva. E supõe você entrar na cena. Se você tirou a avaliação do povo, que é ignorante, que pensa pouco sobre Cristo, agora você deve descer ao profundo do poço da sua fé, ao depósito interior da sua fé e fazer a resposta: quem é Jesus para mim? Pedro, que é o chefe do colégio apostólico, que já é instituído por Jesus no alto de um monte, Pedro responde a resposta da igreja pela igreja, mas ele responde também por ele. Versículo 16: Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A igreja existe para isso. Não existe absolutamente nenhuma tarefa da igreja mais importante do que esta. Nenhum falar, nenhum saber, nenhum fazer da igreja é mais importante do que este: dizer ao mundo quem é Jesus, o Messias, o Filho do Deus vivo, o Christos, Messias no latim, o ungido em grego, o Christos. Tu és o Messias, o enviado, o que foi mandado da parte do Pai para nós. O Senhor já é a intervenção definitiva, o Filho do Deus vivo. Não tem nada de ninguém mais preparar. João Batista foi o último profeta que preparou, e o Senhor é
a definitiva intervenção de Deus na história. Ponto. Não há esperança a ser alimentada a mais. O Senhor é a resposta do Deus vivo. A igreja deve viver para professar isto e para anunciar isto. Viver, professar e anunciar quem é Jesus. Quando Pedro responde quem Jesus é, Jesus volta-se para Pedro e volta-se para você também. Quando você cria coragem de descer ao profundo de sua interioridade e responder sempre na sua fé quem é Jesus para você, Jesus também dirige a você uma palavra de confirmação na sua fé. Jesus chama Pedro antes de falar com ele, pronunciando o nome. Jesus diz que ele é o quê? O que está escrito? Jesus disse a Simão, povo, vamos lá, versículo 17. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Espere lá. Feliz és tu, para depois chamar pelo nome. Primeiro chama-o de feliz, o mesmo que bem-aventurado. Como o anjo disse a Nossa Senhora: bendita és tu, bem-aventurada. A mesma saudação. Feliz és tu, bem-aventurado, ave cheia de graça. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Olhe para cá. Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: feliz és tu, Simão, e aponta para baixo, para sua árvore genealógica, filho de Jonas. Sua experiência de encontro com Jesus e na verdade mais profunda do que Jesus vai necessariamente remeter você para um caminho de reconciliação com a sua árvore genealógica. Você olha para trás e vê Jonas, seu pai, sua mãe e todos os seus antepassados e diz: eu sou fruto de bênção sobre bênção para chegar diante de Jesus, a bênção por excelência, e ser feliz. Eu sou projetado, fruto dos esforços, lutas, lágrimas, realizações dos meus antepassados, para que um dia eu pudesse estar exatamente onde estou, diante de Jesus, e ser feliz. Reage, igreja! Brada! Brada! Por isso, é absolutamente possível que você seja filha de um pai e de uma mãe que você nem conheceu, mas ser feliz. É possível você ser filho de um pai e uma mãe que já te deram trabalho demais, mas ser feliz. Por isso é que é possível você ser filho de um pai e de uma mãe, inclusive toda essa discussão sobre o aborto, vítima de um ato de violência, e ser feliz. Porque o encontro seu com Jesus estabelece a definitiva revelação sobre quem você é. O movimento seu de um dia chegar diante de Jesus revela Deus para você, mas revela você para você mesma, para você mesmo. Feito para ser feliz. Não é bom? Agora, vem o movimento que vai de novo mexer com você. Vamos lá? O que vem agora não é fácil de... Você pode ter a presunção, eu mesmo tenho, eu confesso isso. Esse evangelho ele repete muitas vezes ao longo do ano. E nós pregadores podemos ter a presunção que já esgotamos tudo sobre ele, que a gente já sabe interpretar e está resolvido. É aí que mora o perigo.
Quanto mais você acha que está familiar demais com a palavra e que ela já te disse, é aí que está a sua pobreza. E o que vem agora é o mais eloquente de todos os discursos de Jesus. Simão é feliz por quê? Não porque é filho de Jonas, pode ser filho de quem quer que seja, mas Simão é feliz porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Pronto. A história que você traz na sua árvore genealógica de seu pai e sua mãe, tudo que você traz nessa história, quando você chega diante de Jesus, você chega porque o movimento é o Pai que está no céu que te movimentou e te conduziu a uma graça de ficar diante de Jesus e ser revelado quem é Jesus para você. Mas aqui está o nó. Hoje, com a fragmentação que Paulo usa lá, o Senhor esteve comigo e fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente. Hoje a fé e a mensagem não é mais anunciada integralmente. Hoje a pregação do Evangelho está cada vez mais mutilada, amputada. Porque os pregadores, nós pregadores, e as correntes ideológicas fazem a gente pegar só o que gosta, só o que dá resultado, o que dá dízimo, o que dá dinheiro, o que dá engajamento, o que dá mais gente na igreja, e a gente fica com isso. Jesus diz a Simão que ele é feliz porque o que ele sabe sobre Jesus, a fonte é o divino Pai eterno, e não o padre Antônio pregador, o padre Paulo, o padre Luiz, o padre José, o padre fulano de tal, a freira fulano de tal. O que você sabe sobre Jesus, quem te revelou, é o divino Pai eterno, ou é um pregadorzinho de internet viralizando por aí? Cai fora das armadilhas, cai fora, inclusive se essa armadilha for eu, cai fora, porque nós pregadores precisamos ser instrumento de discernimento para você, discernimento da fonte. A nossa finalidade não é dar-te Deus, mas ajudar você construir sua relação com Deus, abrir-se para Deus, e fruto da sua relação com Deus, o Pai eterno te conduz e te dá Jesus. Entendeu? O caminho é seu, o movimento é seu, o esforço é seu. Isso ninguém fará por ninguém, está claro? Ninguém. Não existe uma fórmula mágica. Inclusive, o Frei Raniero Cantalamessa diz, não é? Num vídeo que viralizou maravilhosamente, que os santos e santas na igreja, cada um é um, não é uma produção em série, não é uma clonagem de outro santo, e todo mundo se veste do mesmo modo e usa o mesmo colar, o mesmo piercing, o mesmo adereço de devoção. Cada um é chamado a um modo de ser santo completamente diferente do resto. O que o Senhor pediu a São Francisco, a São Pedro, a São Paulo, para você, na hora de pedir a você a viver a santidade, será completamente distinto e novo em você, porque o ambiente seu, a missão sua, a vocação sua, o lugar seu, pede de você uma tinta completamente sua. Aqui agora vem a pergunta nevrálgica: o que você sabe sobre Jesus? Qual é a fonte do que você sabe sobre Jesus? Pode ser o santo e a santa mais poderosa de sua devoção, mas se esse santo e essa santa não te ajuda a conduzir-te para a relação com o Pai, porque é o Pai que te revela quem é Jesus, e curiosamente, ninguém vai ao Pai senão por mim, e Jesus te leva ao Pai.
O movimento é genuinamente de Deus e para Deus. E hoje nós perdemos isto. Dois critérios para saber se é o Divino Pai Eterno que te revela sobre Jesus. Quem é Jesus? Jesus diz assim para Pedro: por isso eu te digo que tu és Pedro, versículo 18, tome lá comigo. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. A minha igreja. E não a igreja do Antônio, do João, do Joaquim, do Mané. A minha. Primeiro. Segundo, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Pode fazer o barulho que for, mas o inferno não vence. Se você tem uma fezinha que qualquer arroto de Satanás abala você, desmantela os alicerces da sua fé e da sua igreja, cai fora, você está numa cilada. O critério para saber se a sua experiência de fé se funda verdadeiramente na relação com o Pai, que te dá Jesus, e Jesus que te conduz ao Pai, o critério é para saber se o inferno não tem poder sobre você. Se toda hora você arruma aquela desculpinha besta, eu até queria, mas parece que o coisa ruim está o tempo inteiro, o coisa ruim me fez fazer não sei o quê. Olha, se o capeta está toda hora ganhando, o problema não é do capeta, é seu. Está claro? É debilidade da sua fé, é fragilidade da sua fé, é precariedade de fundamento. Porque se a fonte for o Pai, e é Ele que te revela quem é Jesus, não tem capeta que vença. Pronto, amém? Brada, brada. Quando escutar o barulho do tinhoso, não fique com medo. Vá rezar e ler a Bíblia e pedir ao Pai Eterno para te mostrar quem é Jesus. Porque o barulho do capeta é proporcional à precariedade da fonte sobre a qual você se aprofunda na fé. Está claro? Inclusive, gente que se ocupa demais com o capeta é gente que se ocupa de menos com a fonte, que é Jesus, que é o Pai. O mal, esta teologia, que é ideologia pura, do combate, que nós estamos aqui para combater contra o mal, gente, o mal, só Jesus tem poder de vencê-lo. Nós vencemos o mal em e através de Jesus. Vá para Ele. Está claro isso? Não gaste a energia contra o capeta, contra o mal. Não gaste energia, invista a energia a favor do bem, das coisas do reino, do amor, do perdão, da misericórdia, entendeu? Da compaixão. Invista essa energia a favor do bem, de educar seus hábitos, de vencer em você os vícios, cultivando coisas saudáveis. Vença o mal fazendo coisas saudável e prospectivamente para o bem. Não fique voltado para o barulho do mal do capeta, volte-se para Ele. Ele já fez um barulho na cruz, silenciou para calar o poder do ruído de Satanás e do inferno. Amém? Reage, igreja, reage, reage. Se o inferno toda hora provoca rachadura em você, na sua alma, nas suas emoções, nas suas convicções, cuidado com a fonte da sua fé. Se o inferno toda hora faz rachadura no seu casamento, nos seus relacionamentos, nos seus vínculos, cuide do fundamento da sua fé. É ele que está fraco. Cuide do alicerce. Está claro? Então, a felicidade sua
é porque a fonte é o Pai. Se a fonte é o Pai, você tem a pedra, a igreja construída, o inferno não vence e ainda tem mimo. Versículo 19. Eu te darei, bradem. As chaves do reino. Eu te darei, bradem. As chaves do reino dos céus. Vai. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha os três elementos: o Pai, Cristo, a igreja, as chaves, o reino que se abre para você. O Pai, Cristo, a igreja, as chaves, o reino que se abre para você. Deus não é um fraquinho, um débil, que toda hora precisa de intervenção humana para consertar o que Deus faz. É o contrário, a debilidade é nossa. O poder de Deus nada vence, nada supera. E se você passar a ter o Pai Eterno como a fonte última e o fundamento sobre o qual você constrói sua relação com Cristo, com a igreja e com o reino dos céus, não tem obra nenhuma de capeta, de olho ruim, de maldade alheia, de fraqueza da carne, de desejo. Tudo isto é vencido não com olheira, tristeza, depressão, chicote e magreza e definhamento, porque o combate do mal está grande. Tudo isso vence, sabe com o quê? Você tem afeição o tempo inteiro, diz o Papa Francisco, com um frescor e um ardor. O frescor da fonte do batismo pela qual você passou te deixa com um semblante sempre novo, de filha e filho de Deus. E você tem aqui dentro do coração um ardor que queima de amor. Empalideceu aqui, esfriou aqui, não é cristianismo, é alienação pura e bruta. Está claro? Então, Pedro e Paulo deram conta, por essa experiência, de derramarem-se em sacrifício, pregado na cruz, decapitado, mas não tiveram tristeza. Tiveram martírio, mas não tiveram tristeza. Por quê? O poder do inferno não vence quem bebe nessa fonte. Hoje você é convidado a permitir e até a suplicar piedosa e vigorosamente que o Pai Eterno te conduza a Jesus, para que Jesus, revelando a você quem você é, feliz és tu, para a igreja, para as chaves do reino, para a alegria eterna projetada para o eterno. Aí você passará essa vida não sem tribulação, mas aqui alegria, felicidade, frescor do batismo, ardor do Espírito Santo que te habita e te move a ser instrumento desse amor no mundo. Amém? De verdade. Então sai dessa fezinha xoxa, fraca. Uma nota: a palavra pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. O original grego que o Evangelho de Mateus foi escrito, tem a palavra, o texto escrito no grego, quando chega em pedra, a palavra está escrita em aramaico ou em hebraico. Pedra significa kefá. Sabe o que é? Uma cabana esculpida na rocha, assim, uma cabana.
Quando Jesus diz que Pedro é Quefá, está dizendo que Pedro é uma cabana, um abrigo. Lembra o quê? A gruta de Belém. E lembra o túmulo onde Jesus foi sepultado do rico José de Arimateia, esculpido na rocha. Ele entrou no mundo numa Quefá, numa pedra esculpida, um abrigo, a gruta de Belém, e ele sai daqui numa gruta, numa Quefá, numa pedra esculpida, o túmulo. Então, quando Jesus diz para Pedro que ele é uma Quefá, não é uma pedra para ser uma coisa assim morta na construção, paralisada, estática, mas diz que você que alcança a graça de abrir-se ao Pai e a Jesus e ao Espírito Santo e conhece Jesus, você se torna uma Quefá, um abrigo do próprio Deus que te habita, mas um abrigo de amor, de compaixão para o mundo. As pessoas encontrando com você, elas se sentem assim, protegidas, guardadas, como a gruta de Belém. Bonito, né? Você é pedra para ser abrigo, abrigo que o poder do inferno não é capaz de tremer. Jesus, que entrou neste mundo pobre, saiu deste mundo pobre, não tinha onde reclinar a cabeça, dormia no banco do timoneiro domingo passado na almofada, lembra? Ele ensina-nos que nós podemos ser uma tenda, a igreja uma tenda, um abrigo de graça e de bênção para o mundo. Peçamos hoje ao Senhor que sejamos assim, um abrigo de Deus para o mundo, especialmente para aquelas pessoas que não têm experimentado a alegria da clareza da fé, aquelas do primeiro relatório. Quem dizem os homens ser o filho do homem? A resposta: o Senhor é menos do que o Senhor é, não foi? Um profeta. Essas pessoas, mais do que acusadas, elas precisam ser abrigadas e ensinadas, mais do que pelo discurso, pelo testemunho. E o poder do inferno não vai vencer você e também não vai vencê-las, porque você vai conduzi-las à graça da fé. Amém. Incline a sua cabeça, feche os olhos, põe a mão no seu coração, estabeleça um diálogo profundo com o Pai e diga ao Pai eterno: Senhor, Abba, Pai, eu necessito da graça do Senhor. Mostre para mim quem é Jesus. Conduz-me a Jesus. Dá-me a graça de conhecer verdadeiramente quem é Jesus, para que o poder do mal deixe de ter força sobre mim, minha fé, sobre a tenda de abrigo que eu devo ser, como pai e mãe, esposa e esposo, na profissão minha no mundo, Senhor. Dá-me esta graça. Faça sua oração, dirija ao Senhor, conforme o Espírito lhe inspira. Conheço coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração.
Manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Lava, purifica Vamos e cantar? restaura-me de novo. Serás o nosso Deus Serás o nosso Deus. e nós seremos o teu nós povo. Seremos o seu povo. Derrama sobre nós Derrama sobre a água do amor, nós a água do amor. o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito Para transformar meu coração. Fiquemos de pé. Jesus, canta. Jesus, manda teu Espírito Para transformar meu coração. Estenda sua mão aqui para a cruz. Reze do seu modo, conforme o Espírito lhe inspira. Se ajuda, reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu renovo a minha fé eu renovo a minha fé com a igreja, com a igreja, com Pedro com Pedro e Paulo. Paulo. Tu és o Messias, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus que vindo a este mundo que vive este mundo destruiu destruiu definitivamente definitivamente o poder o poder do inferno do inferno sobre nós. sobre nós. O inferno O inferno nunca poderá vencer nunca poderá a igreja que o Senhor construiu a igreja que o Senhor com sua mão, com sua com seu sangue, com seu com seu corpo oferecido com com seu seu corpo corpo no altar da cruz. no altar da Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por fazer de mim, por fazer de nós, de nós material de construção material de construção da rocha viva, da rocha, a sua igreja, a sua igreja, o abrigo de amor, um abrigo de de amor, comunhão, de comunhão, de fraternidade. de fraternidade. fraternidade. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por ser parte da sua igreja, por ser parte da sua igreja, ter as chaves do reino dos céus pelas chaves do reino dos céus, e saber que o mal e saber que o mal nunca nos vencerá. nunca nos vencerá. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Põe a mão no seu coração e faça uma oração de agradecimento. Louve o Senhor, porque o mal nunca poderá vencer você, sua vida, sua família, sua casa, o abrigo que você é como esposa, esposo, pai, mãe, família, membro da sua comunidade, filha, filho, na igreja. Agradeça ao Senhor. E dirija quem está do seu lado. Dê um abraço carinhoso, desejando a paz de Jesus. Saudai-vos.